Olá, eu sou a Júlia Rosa, eu sou professora e estou aqui no Reunião Pedagógica no quadro Inspire-se. Hoje eu vou contar para vocês sobre uma sequência didática que eu experimentei em 2019 com o intuito de ensinar um pouco de evolução para crianças de 6 anos de idade. Então, pega o seu cafezinho e vamos nessa! Em 2018, eu era professora de uma turminha do último ano da educação infantil. E eu era responsável pela disciplina de ciências. E algo me chamou a atenção no programa de ciências daquela escola, que foi o seguinte. No primeiro semestre, aquele programa abordava a classificação de animais, de invertebrados, usando as categorias taxonômicas que a gente conhece e dando muita ênfase na diferença entre insetos e aracnídeos. Já no segundo semestre, quando o programa tratava de vertebrados, ao invés de continuar trabalhando as categorias da taxonomia, o programa dava uma abordagem mais ecológica, então separava os animais em terrestres e aquáticos. E chamava a atenção para a anatomia dos animais aquáticos, que era parecida, porque eles eram adaptados para a água, e a anatomia e características, externas dos animais terrestres. Externas e internas também, porque falava de pulmão, que eram então adaptados para viver na terra. Essas duas abordagens diferentes de classificar os animais, no mesmo ano, no mesmo programa, para uma mesma turma, não estava fazendo muito sentido para mim, principalmente porque eu vi um risco da criança entender que animais aquáticos como baleias, golfinhos e peixes eram a mesma coisa, né? Dito e feito, era assim que os meus alunos estavam entendendo, que baleias eram peixes. Fiquei incomodada com aquilo e comecei a pensar numa forma de ensinar a classificação dos seres vivos que levasse em conta os princípios da evolução. Afinal, é pela evolução que a biologia explica a classificação dos seres vivos e que resolve aquela aparente contradição entre as características em comum que cada grupo possui e a imensa diversidade biológica que eles apresentam. Então, no ano seguinte, em 2019, eu continuava como professora daquela mesma turma que agora estava no primeiro ano do ensino fundamental. E, por sorte a minha, o primeiro assunto a ser trabalhado na disciplina de ciências era seres vivos. Então, eu decidi tentar desfazer o erro do ano anterior e explicar para as minhas crianças por que baleias e peixes não eram a mesma coisa. Então, eu selecionei 2 conceitos do pensamento evolutivo, ancestral comum e árvore filogenética. Primeiro porque esses conceitos iam me ajudar a explicar o que eu gostaria de explicar para as crianças. E segundo, eu vi uma relação entre eles e um conteúdo que as crianças dessa etapa da vida escolar aprendem. Essa etapa aí da transição do infantil para o fundamental, que é a árvore da família. Então eu vi possibilidade para tornar a coisa mais didática, para eu poder atuar nas EDP, Eu vi possibilidade de relacionar a ideia de bisavô, trisavô, tataravô que a árvore da família traz com o conceito de ancestral. E também vi possibilidade de extrapolar a ideia de árvore genealógica para uma grande árvore que relacionasse grupos cada vez maiores, mais numerosos de seres vivos, e falasse das relações de parentesco entre esses grupos, até a gente chegar na ideia ali do ancestral comum. Mas tudo começou com uma aula prática de dissecação de um peixe. Eu vou mostrar alguns cartazes e desenhos que foi o que eu consegui salvar de material produzido dessa sequência de aulas, que não está em perfeito estado porque é papel, isso já faz um tempo, mas dá para mostrar o que a gente fez. Esqueci de dizer que a escola era bilíngue e a disciplina de ciências era lecionada em inglês, então o material que as crianças produziram está numa tentativa muito fofa de escrita em inglês. Essa é a parte da sequência que a gente lida com a biologia funcional, que é aquela que explica a estrutura e a função do fenômeno biológico. Então nós dissecamos o peixe com o objetivo de observar o órgão que é responsável pela respiração, que são as brânquias, e nós estudamos o caminho que a água faz, entrando pela boca do peixe, passando pelas brânquias e trazendo oxigênio. Dessa forma, as crianças entenderam que o peixe retira oxigênio da água e não do ar, e é por isso que ele pode morrer se passar um tempo fora d'água. Por meio de livros, vídeos, desenhos, já que a gente não podia dissecar uma baleia, nós estudamos o mecanismo de respiração da baleia, que é um mamífero e, portanto, tem pulmões.
E dessa forma as crianças entenderam a função do espiráculo, que é o orifício nasal. E entenderam também que baleias e golfinhos retiram o oxigênio do ar. É por isso que eles têm que emergir para a superfície para respirar. E aí, em rodas de conversa para a gente discutir o que tinha sido observado sobre baleias e peixes, ficou a pergunta: por que a baleia não tem brânquias como o peixe, já que ela vive na água também? Percebam que até aqui a biologia funcional fez sua parte, mas ela em si, ela sozinha, não explica satisfatoriamente o fenômeno biológico. A gente precisa da evolução para entender a vida. Existe um procedimento metodológico na educação infantil, muito utilizado e também nos primeiros anos do fundamental, que é a contação de histórias. Eu me inspirei nesse procedimento, na contação de histórias, para fazer o restante da sequência, que tinha a ver com a biologia evolutiva. Ao responder a pergunta sobre as baleias, sobre por que elas não têm brânquias, mas pulmões, eu não estava deixando de contar uma história. A diferença é que a história da baleia não é ficção, é uma história verdadeira. E isso precisa estar claro. A anatomia, a forma do corpo, das estruturas do corpo, era conteúdo central do que estava sendo ensinado. A gente está falando de biologia, né? De zoologia, de classificação de animais. Então, a representação dos personagens dessa história tinha que ser mais próxima da realidade. Por conta disso, eu optei por não utilizar um objeto qualquer para representar o personagem da história. Eu usei desenhos. Em uma roda de conversa, cada um estava segurando a árvore genealógica que tinha construído da própria família e a gente retomou o que representava essa árvore. Representava as relações de parentesco que nós temos com algumas pessoas. Representava que nós viemos de outras pessoas que existiam aqui antes da gente e que essas pessoas vieram de outras pessoas, que vieram de outras pessoas e por aí vai. E que alguns dos nossos parentes, como trisavós, tataravós, não existiam mais, tinham morrido porque viveram numa época mais antiga, no passado. Por aí, nós trabalhamos a ideia de que a gente podia caminhar no tempo para trás por um longo tempo e perceber que cada uma das nossas árvores genealógicas tinha bisavós, trisavós, tataravós, tataravós, que viveram num passado cada vez mais distante, mas que ainda assim faziam parte da nossa família como parentes distantes, e a gente podia chamá-los de ancestrais. As crianças tinham construído suas árvores genealógicas com fotos dos familiares. E assim a gente observou o seguinte: em cada uma das famílias existiam pessoas parecidas, mas que ao mesmo tempo eram diferentes umas das outras. E assim a gente chegou à conclusão de que os parentes compartilham algumas características em comum, mas eles não são idênticos uns aos outros. Observamos isso em cada família em separado, mas a gente também pôde notar que havia algo que todas as famílias ali da sala compartilhavam. Éramos todos humanos e que por isso nós tínhamos em comum, todos nós, as características dos seres humanos. E de certa forma a gente pôde concluir que todos os seres humanos são parentes. Então nós poderíamos fazer uma grande árvore genealógica que englobasse toda a família humana. Com isso eu quis chegar na seguinte ideia: não são só os seres humanos que têm família, que têm relações de parentesco uns com os outros. Outros animais, como a baleia, também. E essa história de termos características em comum, que faz a gente ser parecido, mas ao mesmo tempo características diferentes, que faz com que a gente não seja idêntico um ao outro, também serve para outros animais. E aí cheguei onde eu queria chegar. A baleia tem pulmões como nós, e não brânquias como os peixes. E isso tem a ver com a família dela, tem a ver com os parentes dela, tem a ver mais especificamente com os tataravós dela, com os seus ancestrais. Existe um canal no YouTube chamado Peekaboo Kids que tem vários vídeos sobre ciências naturais. E eu selecionei um desses vídeos que conta a história da evolução das baleias. O link vai ficar aqui na descrição. O vídeo conta que os ancestrais da baleia não se pareciam em nada com ela. Eles tinham 4 patas, o corpo coberto com pelos, uma cauda de cachorro e que viviam, vejam só, na terra e não na água. E por isso eles tinham pulmões. O ancestral da baleia, que era um animal terrestre, ele não era um simples tataravô. Ele era muito antigo, muito. Se a baleia fosse fazer a árvore genealógica dela, que nem nós fizemos as nossas,
Essa árvore da baleia, para chegar nesse ancestral terrestre, ela teria que ser muito comprida, porque a gente não está falando de 100, de 1000, a gente está falando de milhões de anos atrás. E aí eu desenhei na lousa um esquema parecido com esse, que foi reproduzido por eles depois, reinterpretado por eles. Esse aqui é o ancestral terrestre da baleia, ele tinha essa cara aqui. Ele viveu milhões e milhões de anos atrás, e ele teve filhos. E os filhos dele tiveram filhos, e os filhos dos filhos tiveram filhos, e os filhos dos filhos dos filhos tiveram filhos e por aí vai. E todos esses que eu mencionei eram bem parecidos com esse ancestral. Acontece que a cada geração, a cada grupo de filhos que nasce, eles nascem um pouquinho diferentes da geração anterior. E se a gente continuar observando as gerações seguintes, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos e por aí vai, a gente vai notar que quanto mais distante no tempo esses animais estão do primeiro ancestral, mais diferentes eles ficam, até que a gente pode chegar nesse ancestral aqui, que já tem o corpo bem diferente do primeiro e parece mais hidrodinâmico, parece mais adaptado para a água. Então, por que esses ancestrais acabaram por ter o corpo assim, como o da baleia? Com o tempo, eles foram deixando de viver na terra para viver na água. Um parênteses especial para os biólogos que estão assistindo esse vídeo. Pode ser que eu esteja soando meio lamarquista falando dessa forma, né? Mas essa foi a forma que eu encontrei de atuar na ZDP. Eu tô falando para crianças recém-saídas da educação infantil. Eu entendi que nesse momento não era a hora de falar de seleção natural. E eu tô dando destaque aqui para um elemento do movimento evolutivo, que é aquele elemento vertical, que dá a ideia de que uma espécie se transforma na outra com o tempo, que pode dar uma ideia de linearidade que não existe na verdade no movimento evolutivo, mas fazendo uma ressalva. Em todos os momentos que eu representei as relações de parentesco entre os animais e os seres vivos, em desenhos, em imagens, etc., eu fiz como ramos de uma árvore e não como uma linha, né? Para eles perceberem que as coisas não são lineares. Mas essa discussão da linearidade, ela é bem avançada e a gente precisa pensar sempre em atuar na ZDP. Então, eu não dei mesmo propositalmente destaque para o elemento horizontal, que é aquele explicado pelo Darwin, que nos diz como as características novas aparecem na população, como elas se conservam ou desaparecem da população. Eu não usei o conceito de população, muito menos o de seleção natural. Então, o que eu quis fazer aqui, propositalmente, foi trabalhar com a ideia de parentesco e de tempo muito longo. E afinal é assim que a gente ensina. A gente não ensina todas as coisas de uma vez. A gente ensina o conteúdo por partes. A gente precisa fazer essa abstração para, no momento oportuno, reconectar as partes com o todo novamente. Mas nesse caso não houve momento oportuno para reconectar as partes abstraídas do todo e não haveria mesmo, porque no currículo da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental não existe o conteúdo evolução. A biologia é ensinada apenas do ponto de vista funcional. Isso foi só um experimento didático. Então, enquanto não houver um currículo elaborado de forma diferente, que fundamente a biologia efetivamente no pensamento evolutivo, iniciativas como essa vão partir isoladamente de um professor ou outro. Então, a gente continua com essa ideia até entender que é necessário um tempo muito longo para que um animal como um mamífero acumule ou guarde no corpinho dele diferenças o suficiente para que ele se transforme num animal tão diferente do seu ancestral que ele merece até outro nome. Afinal, ele não é o mesmo de antes, só que ele ainda também não é uma baleia. Isso foi destacado, o ancestral não é o animal mesmo, o ancestral da baleia não é a baleia, ancestrais estão extintos. Para a gente não confundir com aquela ideia de que o ser humano veio do macaco que existe hoje, né? Não. Nós viemos de um ancestral comum. E nós fizemos o mesmo com a família do peixe. Bom, a partir daí, então, com o mesmo tipo de desenho, de construção de árvores, eu tentei demonstrar que todas as famílias de todos os animais do planeta vieram de um único ancestral. Assim, eu consegui desenhar aquela linha de ancestralidade que liga o ancestral do peixe, dotado de brânquias, com o ancestral terrestre da baleia. E aí eles entenderam que a baleia, assim como todos os mamíferos, em algum ponto dessa história tiveram um ancestral aquático, que virou terrestre.
e posteriormente a baleia voltou para a água, enquanto que outros mamíferos como nós permanecemos na terra. E nessa história toda a baleia conservou os pulmões, mas o peixe, que nunca saiu da água, permanece com brânquias. Fui além e contei para eles que, independente de ser animal, se é um ser vivo, pode ser uma planta, um fungo, uma bactéria, ele tem família e tem ancestral. E assim a gente chegou num ancestral comum a todos os seres vivos, o primeiro tataravô. Espero que esse relato tenha servido de inspiração de alguma forma para você. Vou ficando por aqui. Até a próxima!